Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como prometi, hoje nós continuaremos com a nossa aula de morfologia e hoje falaremos de estrutura e formação de palavras e a aula 1 falaremos de morfemas. O que são morfemas e como eles podem ser classificados? Primeiro podemos dizer que morfemas são a unidade mínima de formação de uma palavra. Cada palavra se divide em pequenos pedaços. Cada pedaço tem uma função, tem um porquê existir e tem um significado. Chamamos isso de morfema. Então vamos aí ver o que é um morfema e classificá-los. As palavras são compostas por unidades mínimas chamadas morfemas. Morfema é a unidade mínima significativa de uma palavra. Cada morfema exerce uma função e contribui para a significação de uma palavra. Então, gente, cada morfemazinho tem um porquê existir numa palavra. Então, é ele que dá os significados, é ele que mostra se a palavra é plural, se ela é singular, se é feminino, se é masculino, qual o significado original dela. Então, o morfema tem essa função. E vamos ver um exemplo aí? Observem esse exemplo. Comprássemos. Observem que essa palavra é um verbo e é composta por quê? Por 4 morfemas, sendo o primeiro um radical, que é a raiz da palavra, o segundo, a vogal temática, que dá a conjugação a que o verbo pertence, a desinência verbal e a outra desinência verbal, que mostra qual tempo, o modo e pessoa a que esse verbo está. Então, deu para perceber como que é a divisão de morfemas de um verbo. Agora vamos ver de uma palavra nominal mesmo. Uma palavra que não seja verbo, tá? Renascimento. A palavra renascimento, ela vai ter um prefixo, que é o que vem antes do radical. Vai ter o radical, que é que dá o sentido, o significado principal da palavra. O i, que é uma vogal que apenas é uma cola, serve para ligar, que é a vogal de ligação. E o mento, que é o sufixo. Então, já vimos mais ou menos como as palavras se dividem. Agora vamos ver como se classificam cada morfema desses. Como podem ser classificados esses morfemas? Podem ser chamados de radical, vogal temática, desinências, afixos, vogal ou consoante de ligação. Então, como vocês viram, esses morfemas esses são os morfemas que tem na língua. Agora vamos ver um pouquinho de cada um. O radical é a raiz da palavra, que demonstra a sua origem e significados. Costuma se repetir nas palavras da mesma família. Observem: ferro, ferreiro, ferrugem. Qual é o radical que se repetiu? Fer. Pedra, pedreiro, empedrado. Qual foi o radical? Pedre. Então, vocês viram, as palavras da mesma família, elas costumam ter uma raiz, elas se repetem. E essa parte que se repete chamamos de radical, que é onde tem a significação principal da palavra. E agora falaremos de vogal temática. O que é uma vogal temática? Aparecem verbos, se unem ao radical para formar o tema. Exemplo, amar, verbo. É o radical, porque se formos ver os verbos, eu amo, tu amas, ele ama, o que vai repetir é o am. Então, ele que vai ser o radical. A é a vogal temática. E a mais o radical vai dar o ama, que é o tema. Então, gente, o radical, a vogal temática, ela acontece em verbos e ela mostra o que principalmente? O tema é a união do radical com a vogal temática, já sabemos que é tema, mas eu quero que vocês entendam o que é a vogal temática. É a vogal que define a que conjugação pertence um verbo. Cada verbo pertence a uma conjugação. Primeira conjugação, que é o ar, é o a segunda que é o e, a segunda que é o i. Resumindo, terminados em ar, terminados em er, terminados em ir. Exemplo, terminados em ar. Amar, falar, passear, terminas em ar. Vender, perder, comer. Ir, pedir, sorrir, progredir. Então, pessoal,
A vogal temática mostra a que conjugação esse verbo pertence. E é através da vogal temática que você vai saber qual modelo de conjugação seguir. Porque nem todos os verbos se conjugam da mesma maneira. Os verbos regulares seguem um modelo de conjugação. Por exemplo, eu amo, tu amas, ele ama. Eu falo, tu falas, ele fala. Perceberam que eu fiz a mesma conjugação? Por quê? Mudei só o radical? Por quê? Porque termina em ar, tem um modelo de conjugação parecido. Então, por isso que é importante saber sobre a vogal temática. Agora falaremos das desinências. O que são as desinências? São flexões, modificações sofridas pelas palavras. Elas podem ser verbais ou nominais. Então, pessoal, as palavras, elas sofrem algumas modificações. E essas modificações, elas podem ser verbais ou não verbais, que são as nominais. Por exemplo, menino, menininho, já teve uma modificação na palavra aí. Chamamos essas modificações de desinências. E vamos ver como elas acontecem. As desinências verbais indicam a transformação sofrida pelos verbos no modo, no tempo e pessoa. Por exemplo, amar, amei. Qual que é a desinência do que teve? O ei. Então, esse ei vai mostrar que o verbo está na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Mostrou a pessoa, mostrou o tempo e mostrou o modo. E também o número, que é singular. Pedir, pedíssemos. O que mudou aí? Pedimos, então mudou o emos. Pediremos, desculpe. É a primeira pessoa do plural do futuro do presente. Então mostrou aí que está no futuro, que é a primeira pessoa do plural, já é um número, e está no modo indicativo. Agora observe, ouvisse. Ouvisse já mostra que está no modo subjuntivo das possibilidades, e é a terceira pessoa, mas do singular. Então, as desinências verbais mostram a que pessoa pertence o verbo, a que modo pertence. Então, o verbo sofre modificações. E essas modificações chamamos de desinências verbais. Agora, vamos ver as desinências nominais. Indicam a transformação sofrida das palavras que não sejam verbos, que são gênero, número e grau. Por exemplo, garota, garoto, garota. Teve uma modificação no A. Essa é a desinência de gênero, que mostra que foi para o feminino. Houve uma transformação para o feminino. Casa, casas. Esse S aí mostra que a palavra é mais de uma casa. A palavra foi para o plural, então vai ser uma desinência de número. E caneta, canetinha, esse inha mostra que houve uma diminuição da caneta, então vai ser uma desinência de grau, que é o diminutivo ou aumentativo. Deu para saber o que são as desinências, pessoal? Nominais e verbais? Agora vamos para os afixos. Os afixos auxiliam a transformação da palavra, mas criando uma nova palavra. Enquanto a desinência mexe com gênero, número e grau, os afixos criam novas palavras através de anexos em seu radical. Então vamos ver o que são os afixos. São incorporados para a formação de novas palavras. Podem ser classificados como prefixos, quando são colocados no início da palavra. Observem a palavra renascer. Nascer é o original, colocou o re na frente, que é o prefixo, virou renascer. Agora, o sufixo é colocado no final da palavra, depois o radical. Exemplo, nascer, colocou mento, nascimento. Observação, algumas palavras, elas possuem tanto radical, tanto prefixo quanto sufixo. O caso do renascimento, foi colocado o re na frente e o mento depois. Então, pessoal, o prefixo e o sufixo são afixos que formam novas palavras. Então, o prefixo eu coloco na frente, por isso que é pré, e o sufixo depois. Eu vou criar um vídeo daqui a pouco falando só sobre os prefixos e sufixos, tudo bem? Porque eu tenho uma coisa adicional para falar nessa aula que acho que não combina com esse vídeo, mas daqui a pouco eu criei esse novo vídeo, vocês verão o que é. E por último, temos a vogal ou consoante de ligação. Elas são incorporadas na palavra para auxiliar a sonoridade das palavras. Por exemplo, nascimento.
Seria o nasce e o mento. Esse i foi colocado para quê? Para ter uma cola, ia ficar estranho, nascimento. Então, a vogal de ligação é o i. Caféinho, ia ficar estranho, caféinho. Então, foi colocado cafezinho para ligar. Então, a vogal e consoante de ligação é apenas para dar uma sonoridade melhor, para auxiliar esta, como que eu posso dizer, a formação dessa palavra, certo? Pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Agora eu vou gravar a aula sobre radicais e sufixos gregos e latinos que eu falei. Tudo bem?